O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é assim, Não passa por mim sem deixar um sinal. Meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor, celebrando o 24º domingo do tempo comum, isso nos faz lembrar também um pouco, recapitular um pouco, as Olimpíadas que nós acabamos de celebrar em Tóquio. Olimpíadas 2020, com atraso de 1 ano, por causa da pandemia, e celebrada desse jeito que nós tivemos aí. Primeiro, a sociedade, o mundo, ele busca dar mais valor às pessoas que são consideradas vitoriosas. Infelizmente, aqueles que fracassam são colocados de lado. Nós vimos tantos dos nossos atletas, inclusive porque não trouxeram uma medalha, acabaram no esquecimento. Ou seja, nós valorizamos quem tem, quem pode, quem é vitorioso. Acabamos deixando de lado aqueles que tentaram, se esforçaram, mas infelizmente acabaram fracassando. E não foram apresentados propriamente como homens e mulheres que lutaram. E é triste nós vermos isso. Então, quer queira, quer não, a sociedade, o mundo moderno, inclusive, valoriza quem é poderoso. Quem é fraquinho, quem é feinho de feição, né? Quem é baixinho e companhia limitada, muitas vezes é deixado de lado. Essa é uma realidade. Não adianta dizer que não é não, porque é sim. Deus nos mostra o caminho contrário. Se nós formos no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus escolheu Israel quando Israel era escravo. E não quando era senhor dos escravos, mas quando era escravo. Israel foi escolhido não em vista dos seus méritos, nem força para isso tinha.
era servo, era escravo, estava debaixo do jugo do faraó do Egito. Deus escolheu, olhou com um olhar de predileção para Israel. Deus escolheu Davi, outro exemplo que nós podemos ver lá no Antigo Testamento, escolheu Davi, da família, inclusive quando o profeta Samuel foi ungí-lo a pedido de Deus, Samuel viu primeiro Eliabe, certamente bem malhado, grande, de feição agradável. Então Samuel já pensou dentro de si, é esse que vai libertar Israel, é esse que o Senhor escolheu. E Deus fez com que Samuel entendesse que Deus escolhe pelo coração, porque é onde ele vê, e nós infelizmente ficamos só nas aparências. Então não foi aquele. E passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, e foi passando a família toda. No final das contas, existe mais alguém aqui? Nem o pai dava tanta credibilidade a Davi, por causa, inclusive, da sua estatura, do seu tamanho. Como se dissesse, tem um aqui, mas se esses não foram escolhidos, o outro Deus vai querer. Vamos esperar que ele chegue. E quando ele chegou, o desacreditado, até pelo pai, Jessé, Deus fez com que todos entendessem que era ele o escolhido. Então, por que esse resumo todo? Porque Deus escolhe a fraqueza para torná-la forte. A primeira leitura de hoje nos mostra o terceiro canto do servo sofredor. Quem é este servo desprezado, massacrado, judiado, com cusparadas, inclusive na sua face? Nós, até hoje, há uma grande discussão, ou temos uma grande discussão, porque nós não sabemos se Isaías se referia a ele mesmo, como profeta do Senhor, a Israel como um povo, ou a um outro ser, a uma outra pessoa. Aquilo que nós sabemos, e isso aí nós temos certeza, é que os cristãos, quando começaram a ler fortemente o livro de Isaías, descobriram que em Jesus Cristo se realizou tudo aquilo que o cântico do servo sofredor, presente ali, o terceiro cântico, presente no livro, no capítulo 50 do livro do profeta Isaías, se referia a Yeshua, ou seja, a Jesus Cristo, ao Mestre. Já desde o princípio, esse reconhecimento, essa profecia, escrita cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus, já se referia a ele. E Deus não o abandonou. Quando ele foi desprezado por todos, inclusive pelos seus discípulos, Deus estava com ele. Deus o fortalecia. Então, Deus escolhe os mais fracos. Por isso que a igreja não cansa de repetir que há uma predileção pelos mais pobres mesmo. Por quê? Quer queira, quer não, o rico já desfruta de tudo, enquanto o pobre sofre, luta constantemente para tentar desfrutar de alguma coisa. A segunda leitura nos diz: se nós professamos a nossa fé, coloquemos essa fé em prática. São Tiago, ele é muito incisivo, ele é muito forte nos seus ensinamentos. E ele vai dizer, olha, se nós, inclusive que abraçamos a fé, é pela fé que nós somos justificados, nos diz o apóstolo São Paulo, nas suas cartas aos Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses. Então nós somos justificados pela fé. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos
abrimos a nossa boca, deixamos o nosso coração, marcamos nosso coração. Inclusive hoje, vocês viram, todo mundo participou, o sentido do sinal da cruz. Inclusive quando nós professamos o Evangelho, quando nós proclamamos o Evangelho, nós nos persignamos. Fazemos um sinal da cruz na testa, para que Deus alimente os bons pensamentos e distancie os maus pensamentos. Fazemos o sinal da cruz na boca, para que Deus nos dê palavra de sabedoria, e que nós evitemos todo tipo de palavra, inclusive que leva os outros lá para baixo, ou palavras más, perversas. E fazemos no peito, ou no coração, para que do nosso peito, para que do nosso coração, brotem ações boas, ou boas ações. E por isso os padrinhos ajudam muito nesse caminho. Os catequistas, as catequistas, né, são verdadeiros homens e mulheres que se preparam para levar os outros ao caminho do Senhor, no apostolado, todo acompanhamento, para que possam chegar a um determinado momento, no sentido desses ritos. Que pena que a pandemia atrapalha tudo, nós não escutamos nem quase as respostas dos jovens, das jovens que foram preparados para isso, inclusive por causa da máscara, que infelizmente nos atrapalha, inclusive até de ver os textos. Mas há uma preparação. Inclusive os catequistas se esforçam tanto que muitas vezes, além de ser catequistas, são pais, mães, padrinhos, psicólogos, delegados, enfim, para resolver diversos problemas, que inclusive, muitas vezes, algumas famílias não ajudam tanto assim. Mas sentido de pegar a cruz, de assumir essa fé. Eu abro meus olhos, meus ouvidos, os sentidos, a minha boca, o meu peito, de coração aberto. Tudo isso o Senhor me prepara. A partir do momento que eu digo sim, eu devo responder a minha fé com as minhas obras. Que pena que nós estamos numa época em que tudo vira fotografia e só isso. Nós fazemos tudo, inclusive tem muita gente que batiza os filhos, não é pela fé não, é para ficar na foto, é para fazer um momento festivo. Muitas vezes não é nem propriamente pela fé, mas porque meus pais fizeram, meus avós fizeram, a gente faz também. Nem se prepara na vida, inclusive quando frequentam a catequese, acham que é tempo demais. Aí vem os irmãos protestantes que leram 3, 4 versículos, botam uma Bíblia debaixo do braço e começa. Aí pegam versículos, capítulos, fora inclusive até do contexto da Bíblia. Aí chega, você que não se preparou, teve preguiça. Não lê, não se prepara, inclusive para defender os motivos da sua própria fé, com facilidade. Tem gente que depois de fazer batismo, crisma, primeira comunhão e crisma, muitas vezes está em igreja protestante e não sabe nem porque é que está. Não, porque a Bíblia proíbe imagem. Primeira coisa, a Bíblia proíbe imagem. Mentira, não entendeu o contexto ali, inclusive manda até fazer. Querubim, que eu saiba, são imagens de anjo. Agora não manda adorar não, é diferente, é muito diferente. Entre outros pontos, então, para amar mais ainda a minha igreja e a minha fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou a sua igreja, é necessário que eu me aprofunde nessa fé, para dar a razão da minha fé aos outros que pedirem. E depois, essa fé que eu professo, eu faço um esforço de viver, observando os mandamentos. E os mandamentos resumem-se no amor a Deus e ao próximo. Então Tiago diz hoje, quem diz que tem fé, deve exercê-la nas obras. Não nas obras da lei, da antiga lei, inclusive com aqueles sacrifícios perante o altar, com aqueles jejuns que não acabavam nunca, aqueles rituais de purificação intermináveis, que acabaram dando muita dor de cabeça a tanta gente, que às vezes professar a fé
ficava pesado demais. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados. De tanto ritual vazio, é necessário que nós aprendamos, na liberdade que Deus nos deu, a vivermos no amor. E aquilo que a gente professa, aquilo que nós professamos, nós fazemos um esforço de viver. Por isso São Tiago diz: vem dizer a tua fé, mas vem acompanhado das obras, porque se elas não vierem acompanhadas das obras, eu vou mostrar a ti que é possível crer no Senhor Jesus, que tu e tua casa sereis salvos, e viver essa fé. Especialmente ele diz: socorrendo os mais necessitados. E antes mesmo de chegarmos a essa leitura, ele diz quem eram os mais necessitados na época: os órfãos e as viúvas. Ou seja, o irmão, o próximo que necessita em tempo de pandemia, que está com fome, que está sem emprego, que está sem poder pagar nem a conta de água e de luz, e que alguém pode fazer isso. Isso significa que é fé acompanhado das obras. Porque se não for assim, é como um ser humano morto, um cadáver. É um ser humano? É, mas sem o princípio vital, sem vida. O ser humano sem vida, por mais que nós gostemos dele, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu melhor amigo e tudo mais, dê 3 dias ele mortinho ali perto de você, se você aguenta. Da sua boca vai sair a frase: vixe Maria, ninguém está aguentando mais, já está na hora de enterrar. Então a mesma coisa é a fé. Se ela não vier acompanhada das obras, diz São Tiago, é morta. Esse negócio de rezar na igreja, se dá bem com todo mundo na igreja, mas em casa, faz da sua casa quase um inferno, é uma contradição. Tem muita gente que pode vir à missa, tem muita gente que pode vir ao culto, oh glória, e vai e vem, vai e vem, vai e vem, na igreja quase um querubim. Aí quando chega em casa, os dois que chegaram do culto ou da missa, aí começam a brigar, encrencar por uma coisinha. Ah, não ligaram a água, e agora a gente não tem água com facilidade, vai ter que esperar ainda uns minutos para a caixa encher, não sei o que mais, e vai. Aí começa. Aí o povo lá da frente, que não é nem crente, nem católico, talvez seja até ateu. Ninguém vê briga, ninguém vê encrenca, não há harmonia. Eles mesmos ficam dizendo: ah, e aquele povo não acabou de chegar da igreja? Olha, é a contradição. Crer, São Tiago nos diz hoje, e esse crer vem acompanhado das obras. Por isso que não é fácil ser cristão, não. Dizer que é cristão é uma coisa, ser é outra, totalmente diferente. Por isso que Jesus hoje, no convite que nos faz, ele diz: se alguém quiser me seguir, ele não obriga não, é condicional. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Se quiser, as condições são essas. Às vezes, por outro, eu estou zangado da vida, a vontade que a gente tem é pegar tudo e dizer: olha, toma que eu não aguento mais isso, vou-me embora. No final das contas, quem toma decisão de cabeça quente acaba se arrependendo depois, né? Conheço muita gente de matrimônio mesmo, brigou, encrencou-se e tudo mais. Aí ali um diz ao outro, sabe, quase morde o outro, e vai, separam-se. Depois, separaram-se porque estavam de cabeça quente. E depois ficam tentando se reconciliar. Será que é possível voltar? Volta ou não volta? Me desculpe, me perdoe, não sei o que mais. Então nunca é bom nós tomarmos decisões de cabeça quente, porque nós vamos nos arrepender lá na frente. Não pense que padre, de vez por outra, tem vontade de pegar tudo isso e jogar assim, dizer: ó, Senhor, toma, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais não. Mas tenho certeza que quando muitos, inclusive, que fizeram isso, houve um grande arrependimento depois. Nunca tomarmos decisão de cabeça quente. E não é fácil pegar a cruz do dia a dia.
Jesus, muito corajosamente, indo ali aos povoados de Cesareia de Filipe, ele faz duas perguntas corajosas, que nós às vezes não temos muita coragem de fazer. Quem é que o povo diz a meu respeito? E o que é que vocês dizem? Duas perguntas. Muitas vezes nós queremos achar, nós pensamos que nós somos os tais, né? As tampas de cruz. Aí nós perguntamos às pessoas, o que é que as pessoas acham de mim? Enquanto está no elogio, aí você está assim, sabe, sorrindo, sorrindo. Quando uma pessoa fizer uma crítica, aí parece que sua cara começa a murchar. Já, por isso precisa ter muita coragem, fazer essa pergunta que Jesus fez. Justamente porque a multidão começa a segui-lo, começa a comentar, então alguém vai dizer alguma coisa a respeito de Cristo. O que é que o povo anda dizendo? Herodes estava numa época muito perturbado, porque ele tinha mandado matar João Batista. Então, aquilo que Jesus fazia, então, a começar do próprio Herodes, dizia, foi João que voltou, inclusive para me atormentar. Eu mandei matar João, ele que estava atormentado, o Herodes. Aí ficou dizendo que Jesus era João Batista que tinha voltado. Outros diziam, não, é Elias, porque todo mundo estava esperando a vinda do profeta Elias antes da chegada de Jesus. Só que o próprio Jesus vai dizer, olha, quem veio com o Espírito, entenda aí, Espírito é missão. Quem veio com a missão de Elias foi João Batista, e vocês não conseguiram enxergar. Por que não conseguiram enxergar? Porque estavam com o coração endurecidos, não conseguiram enxergar os sinais de Deus. Outros diziam, não, é um dos outros profetas. Muita gente aí fora diz que crê em Deus. Que tipo de Deus que se crê? Às vezes, tem muita gente que crê no seu Deus. É o Deus que vai me dar alguma coisa. Tem muita gente que é assim. É Deus poderoso, quem queira no Senhor tem sempre a vitória e tudo mais, tudo mais. Não aceita os momentos de provação. Só quer a vitória, não quer plantar a árvore para dar o fruto, só quer o fruto, e bom, doce. Porque se vier um pouquinho meio aguado, aí não quer não. Pois bem, então, o povo, o que é que diz a meu respeito? Aí depois ele diz, e vocês, inclusive que estão aqui disputando um lugar na igreja nesse tempo de pandemia, o que é que se diz? Vocês são batizados, são meus discípulos, que fizeram o sinal da cruz sobre o corpo todinho hoje, sobre os sentidos. Quem é Jesus para vocês? Pedro saiu ali com uma fórmula perfeita, bonita, ensaiada, bem ensaiada mesmo. Parece que ensaiaram mais do que os menininhos da Crisma, né? E Pedro disse uma resposta perfeita na sua formulação, mas o seu modo de compreender o Messias ainda precisava ser melhorado. Por isso que Jesus disse, olha, não espalhe isso para ninguém não, porque o modo de Pedro entender o Messias era um modo ainda como se fosse um rei poderoso que viria esmagar os seus inimigos, do mesmo jeito que os reis do mundo fazem. O sentido de Messias, de ungido, do Filho de Deus, o Filho do homem, a fórmula está correta. Olha aí, o ato de fé. Agora a prática. Como é que vocês praticam isso, Pedro? Aí quando Jesus começa a mostrar o plano dele, que vai salvar a humanidade através do fracasso, porque a cruz para os judeus seria um escândalo e para os gentios um fracasso, tolice. E quando Deus aceitou esse caminho, Jesus foi tido como um amaldiçoado, porque caiu sobre ele todas as culpas, está pagando os pecados que fez. Que pecados? Nenhum. Deus assumiu as nossas fraquezas, a nossa incapacidade de reparar os males
que nós fizemos, ele assumiu e foi tido, inclusive, como amaldiçoado por Deus. Mas, na verdade, nele se realizava a nossa salvação. Então, isso que para o mundo parece derrota, é salvação. Nós apresentamos, os judeus pedem sinais, os gentios, sabedoria. Nós, porém, apresentamos Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, tolice para os gentios, para os pagãos, mas para nós é o sinal da salvação e da justificação. Nele nós somos justificados, nós somos salvos, porque Deus não o abandonou. A primeira leitura termina justamente dizendo isso, que eu não devo temer, ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Se Deus é por nós, invente de ser. E por isso, nele a humanidade inteira foi restaurada. É ele que apresenta: vou subir a Jerusalém, vou ser desprezado, maltratado, judiado, perseguido, caluniado. Aí Pedro diz: misericórdia. Eu pensei que era poder, vai ser sofrimento? Vixe, Maria, será que nós vamos aguentar? Aí começa: longe de ti, Senhor, passar por tudo isso. E Jesus olha para ele e diz: olha, em outro texto vai dizer: agora não é Deus que está falando em ti, não, é a carne, é o ser humano que está rejeitando todo o projeto de Deus. Então afasta-te de mim, tentador, afasta de mim, Satanás, afasta de mim porque estás querendo tirar-me da minha missão. Por isso que Jesus havia proibido que não dissesse aquilo que Pedro havia dito, que ele era o Messias, porque não havia compreendido qual era a missão do Messias. É preciso caminhar, Pedro. E aí é interessante ver, porque na verdade a história é longa, mas é interessante ver. Para que eles pudessem compreender esse plano de Deus, foi necessário subirem ao monte, contemplarem a glória de Deus, inclusive de Moisés e Elias, e ver neles, e ver em Jesus a realização de tudo aquilo que Moisés e Elias ensinaram, para que eles pudessem descer e depois da ressurreição dar testemunho da glória de Deus que eles tinham experimentado, porque se eles não experimentassem um pouquinho da glória, certamente eles não aguentariam o caminho da cruz. O fim não é a cruz, o fim é a glória, mas para chegarmos lá é necessário que nós possamos nos colocar a serviço do próximo. Eis o projeto de Deus. É fácil? É fácil? É fácil? Mesmo quem está cochilando, não é fácil, não. É exigente. E por isso nós, muitas vezes, como Pedro, queremos sair escondidinhos, à francesa, sem que ninguém note. Eu vou sair, Jesus não vai nem notar. Por isso que ele diz: se você não é obrigado, mas se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outro momento ele vai dizer: onde eu estiver, você também estará comigo. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.